Meus irmãos, eu quero trazer essa revelação da parte de Deus ao teu coração, usando esse texto como base. Êxodo capítulo 3 fala da revelação de Deus à vida desse homem chamado Moisés, ou Moshe em hebraico. Moisés foi um homem que viveu 120 anos, 3 períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés viveu no palácio, sendo príncipe, neto de Faraó. Estudou na maior e melhor de todas as universidades da sua época. O Egito, aonde Moisés viveu, é o pai da matemática, o pai da engenharia e o pai da medicina. O desenvolvimento desenvolvimento tecnológico, que hoje a gente vê vindo da China e abraçando todo o globo terrestre, na época de Moisés, a base tecnológica era o Egito. Tudo vinha de lá. O Egito era o maior de todos os impérios. E Moisés, ele cresceu, se tornou homem adulto, dentro de um palácio, aprendendo aos pés de Faraó, e Moisés falava de 4 a 5 idiomas, porque estava sendo preparado para ser ministro e representante de Faraó em nações. Os primeiros 40 anos dele, ele viveu no luxo, na riqueza, na boa cama, no bom banho, nos bons perfumes, sendo ovacionado por onde passava, porque era de família real. Com 40 anos, Deus o arranca do Egito, o coloca em um deserto, e aquele Moisés, que lá no Egito falava de 4 a 5 idiomas, lá no deserto, testemunho pessoal dele, se tornou homem de língua pesada. O Moisés que no Egito usava os melhores perfumes e tomava os melhores banhos, passou a cheirar cheiro de ovelha, cheiro de bezerro, apacentando o rebanho que nem dele era do seu sogro, o sumo sacerdote Jetro, lá de Midian. Moisés, com 40 anos, sai do Egito, vai para o deserto, e ali fica mais 40 anos. Com 80 anos, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Quando ele, no deserto, em cima do monte, ele tem uma visão. Ele vê uma sarça pegando fogo, e ele olha aquela sarça queimando, mas o fogo não consumia aquela sarça, e isso lhe chamou a atenção. Quando ele se aproxima para ver melhor aquele fenômeno, ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele ouve aquela voz, não soube identificar quem era, e Deus se apresentou a ele dizendo: eu sou o Deus de teus pais. Deus estava falando da criação do mundo e estava falando da formação de Adão e Eva. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ali ele passou a entender que ele estava ouvindo a voz de Iavé, o Deus dos hebreus, que ele defendeu 40 anos atrás, quando mata um soldado com um soco, quando aquele soldado estava maltratando um hebreu.
Moisés sabia que era hebreu, que era de família hebreia, e ele sabia que quem estava falando com ele ali era o Deus que ele servia e a sua família o havia ensinado. Deus disse: tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, por isso te escolhi e desci para que vá ao Egito, tire o meu povo de lá e coloque o meu povo na terra que mana leite e mel. Ali Deus o comissiona, Deus unge ele e Deus dá uma direção para ele. Moisés foi um homem que viveu 120 anos. Terceiro período dos 120 anos, também no deserto, só que guiando a nação dos hebreus em direção à terra de Canaã. Ali, ele passa pelo Mar Vermelho. Deus derrota os chamados ratos do deserto, que foram os amaleques ou amalequitas, assaltantes e roubadores no deserto. Moisés era o homem que, depois de Adão, foi a pessoa que mais teve relacionamento direto com Deus. Em Números diz que com Moisés Deus falava cara a cara e olho a olho. Deus não mandava mensagens por mensageiros. Deus conversava com Moisés face a face, como você está me ouvindo agora. Moisés era um homem que Deus tinha ciúme dele, que por algumas vezes foi ameaçado de morte pelos próprios hebreus. Pela intercessão de Moshe, Deus operava milagre na vida dos hebreus, porém, Deus chamava os hebreus à prestação de conta, só pelo fato de terem ameaçado Moisés de morte. É água que vocês querem? Eu dou água, mas uma terça parte eu levo. Só porque ameaçaram Moisés de morte. A relação de Moisés com Deus era muito próxima. Moisés era um homem de tanta intimidade, que quando subia ao monte para orar, ele orava 40 dias. O monte que a gente sobe de vez em quando para orar 2 horas, 3 horinhas, vou ali no monte desse, e a gente já acha que é uma grande coisa. Moisés ficava, era 40 dias. Moisés montava, era acampamento. E a gente, quando vai no monte orar, a gente quer levar muita gente. Moisés dizia: ninguém sobe comigo, eu vou sozinho. Porque a minha conversa com Yahvé é só entre eu e ele. Havia um jovem discípulo de Moisés que teimava em ir com ele. Não, mas eu tenho que ir com o Senhor é o meu líder, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu discipulador, e o Senhor vai para o monte orar, e eu vou com o Senhor. E Moisés levava ele. Só que quando chegava no pé do monte, Moisés dizia: daqui você não passa, eu subo sozinho. O nome dele era Josué. O tempo que eu vou levar lá em cima, você vai ficar aí embaixo, esperando eu descer. Porque com Deus a minha conversa é frente a frente. Moisés foi aquele homem, pastor Cláudio, que numa das vezes que estava no monte, Deus se revela a ele, e ele disse: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Sei que tu estás comigo, ouço a tua voz e lhe sinto no monte, mas eu quero ver a tua face. Deus disse: Moisés, homem nenhum vê a minha face e permanece vivo. Como é que eu, Senhor, hei de te revelar a minha face? Não posso revelar a minha face. Isaías, no capítulo 9, diz que Deus está assentado no alto e sublime trono. Seu séquito enche toda a casa. Aleluia. E no trono de Deus há 4 serafins, que cada um tem 6 asas.
Com 2 voam, 2 cobrem os pés e 2 cobrem o rosto. Pés cobertos, sinal de obediência. Voam diante do trono, porque na presença de Deus ninguém pode ficar parado. O Espírito Santo é movimento. Eu sei que você está sentado aí, mas você está sentindo um negócio dentro de você aí. É o Espírito Santo. É o rio de água viva de São João 7,39. Aleluia! E 2 asas cobrem os seus rostos, porque até os serafins que estão diante da glória de Deus, eles não podem ver Deus face a face. Eles estão ao lado do Criador, mas eles não podem olhar o Criador. Eles têm que voar sobre o Criador, mas com o rosto coberto, porque a glória do Criador vai fazer com que os serafins não consigam resistir tamanho poder. E eles ficam voando 24 horas dentro da sala do trono, dizendo: Kadosh, 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 Jeová Tsabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode cantar comigo? Levanta a mão. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Novamente, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora levanta as 2 mãos e glorifica a Ele. Glorifique a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés, eu não posso te revelar a minha glória, a glória está no rosto. Senhor, se eu morrer, para onde vou? Vem para perto de mim. E se eu viver, continua do meu lado. Então, morrendo ou vivendo, eu estou contigo. Eu quero ver a tua glória. Não posso, Moisés. Só desço do monte se o Senhor me revelar a tua glória. Tá bom, Moisés, vou revelar para você a minha glória. Sim, Senhor, já estou aqui há 20 dias orando por isso. Tá bom. O que Deus faz, pastor Cláudio? Deus vai lá para o trono e senta. Aí eu já conjecturo, coisa de pregador. Ele olhando para o filho dizendo assim: Moisés quer me ver pela frente. Eu não posso revelar para ele. Eu preciso dele. Ele está lá uns 20 dias. Vamos deixar ele orando. Daqui a pouco ele cansa. Porque ele já está com seus 110 anos, debaixo do sol de 40 graus na cabeça, e de noite, frio de -0. Então ele não vai aguentar muito. Aí Deus está lá sentado, só. E o serafim, santo, 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 santo. Só que o Moisés está lá 21 dias, 22 dias, 23 dias, 24 dias, 25 dias, 26 dias. Quando ele começou a orar, rogo-te que me mostres a tua glória. 30 dias depois, rogo-te que me mostres a tua glória. Já cansado, com fome, mas estava ali. 35 dias, 36 dias. Aí eu já imagino o filho falando para o pai: pai, eu acho que o senhor vai ter que descer lá. Porque se o senhor não descer, ele não vai aguentar. Aí eu imagino Deus fazendo assim para Moisés: ó, eu não vou nem olhar. Deixa ele lá. Só que o Moisés ficou. Só saio daqui quando eu te ver. Não saio do monte. 39 dias, 40 dias, quando Deus olha e vê que ele já estava no último suspiro, Deus diz para o filho:
eu tenho que atender ele. Aí Deus chega no céu atmosférico e diz: Moisés, que fazes aí? Ele disse: eu quero ver a tua glória. Moisés, você não vai suportar a glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Tá bom, Moisés, eu vou descer no monte e eu vou te revelar a minha glória. Sim, senhor. Você está vendo aquela rocha fendida no meio lá? Vai lá para o outro lado. Você vai ficar do outro lado da rocha fendida e eu vou descer do lado contrário. Quando eu descer do lado contrário, pela fenda, você vai me ver. Você vai entender quem eu sou pela face. Aí Moisés vai lá para trás da rocha fendida. Moisés vai olhar para a fenda da rocha. Jeová, estou aqui. Deus disse: estou descendo, Moisés. Nunca deixei de lhe responder. E Moisés olhando pela fenda. Irmãos, o texto diz que os pés de Deus tocou o monte. Só que teve um detalhe: quando Deus desce no monte, o monte começou a bailar. Terremoto no monte. O monte não resistiu à glória. Entendeu? Aí eu fico imaginando Moisés assim, ó, tentando se segurar e o monte balançando, que o monte estava recebendo a presença do Criador. E Moisés tentando se equilibrar ali, ó, olhando na fresta para não perder aquele momento. Aí o texto diz que Deus desce no monte. Moisés está olhando pela fenda. Ezenildo, sabe o que Deus faz? Quando ele desce no monte, estou passando, vou tirar a minha mão. E Deus começa a andar no monte com a mão. E Moisés esperando para que a escuridão acabasse e ele visse Deus. Só que Deus já sabia que não poderia ser visto pelo rosto. O que Deus faz? Estou passando, Moisés. Estou passando, Moisés. Estou passando, Moisés. Estou passando, Moisés. Quando Deus está de costa, pastor Cláudio, Deus tira a mão e Moisés vê Deus pelas costas. Na hora que ele vê Deus pelas costas, ele é lançado a metros de distância, como um arrebatamento, e ficou desacordado por muitas horas. Tamanha foi a glória de Deus sobre a vida de Moisés. Você crê que Ele está aqui hoje? Você crê que os pés de Deus pela fé está aqui na Assembleia de Deus em Araruama? Você crê que Deus está marcando este campo de trabalho para mais 87 anos? Você crê que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa, e que Deus trará uma unção dobrada para que o trabalho continue avançando, crescendo, almas se convertendo e Deus sendo glorificado neste lugar? Esse foi o Moisés. Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Fala de referência, patriarcas. Patriarcas vem de pai.
O modelo de sucesso para o judeu são os patriarcas. O modelo de sucesso para a igreja é Jesus. Para os judeus, Deus deu os patriarcas. Para a igreja, Deus deu Jesus. Judeus servem a Deus por vista. A igreja serve a Deus por fé. Os judeus têm que ver para crer. A igreja, ela crê para ver. Igreja não precisa ver, só precisa saber que está debaixo de promessa, a gente já faz festa. Só em Deus falar, assim te diz o Senhor, você já sai daqui pulando, gritando, salmodiando, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Números 23. São Paulo disse, andamos por fé e não por vista. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, diz, e olhando para Jesus, autor da nossa fé, é a nossa referência maior. Mas para os judeus ele levanta os patriarcas. E ele diz, querem ter sucesso? Querem vencer na vida? Olhe para os patriarcas, tenham eles como exemplo, e tudo vai dar certo para vocês. Eu sou o Deus de Abraão, referência de fé, pai da fé, 75 anos na terra de Ur. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu te enviarei. 75 anos ouve Deus dizer, sai. Com 90 vai ouvir Deus dizer, te darei um filho. Isaac vai nascer, ele já estava com 100. O apóstolo São Paulo, no capítulo 4 aos Romanos, diz que Abraão creu em esperança contra a própria esperança, tendo já o seu corpo amortecido, e não duvidou da promessa de Deus, e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão foi o primeiro crente pentecostal, que lá no deserto, antes de Moisés, ele já dava glória a Deus. Que isso ia fortalecendo ele. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Isaac fala de obediência, referência de obediência. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dará o seu fruto, e tudo quanto fizer, prosperará. O segredo do sucesso é a obediência. O segredo do sucesso é caminhar na lei, é seguir a palavra de Deus. Isaac é referencial de obediência. Indo para o Monte Moriá com o pai, Isaac já tinha 33 anos de idade, porque quando Abraão foi imolar Isaac, ele estava com 133 anos, teve Isaac com 100, Isaac já era um homem de 33, Isaac sobe o Monte Moriá com o pai, ele olha para o pai e diz, pai, nós vamos subir, vamos sacrificar, aqui está o cutelo, aqui está o material para acender o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão olhou para o filho e disse, Deus proverá para si o cordeiro. Isaac ouviu, não entendeu nada, mas obedeceu. Irmãos, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser obedecido. Deus não se compreende. Isaías 55 diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos. Quando você acha que Deus vai agir de uma forma, só para confundir, Deus age de outra. Para curar o cego Bartimeu, ele diz, então veja, para curar o cego de nascença, ele cospe no chão.
Aleluia. Deus trabalha da forma em que Ele quer, do momento que Ele quer, da maneira que Ele quer, sem ter que dar satisfação para ninguém. É obediência. E Jacó é perseverança. Jacó sabia o que queria e aonde queria chegar. Jacó, que luta para conquistar a primogenitura, mesmo sabendo ele que era o segundo filho, barganha com seu irmão, usa de formas erradas para se conquistar aquilo que ele desejava. Homem de desejo nobre, mas de caráter ruim. Esse era o Jacó, desejo nobre, caráter ruim. Só que ninguém melhor do que o nosso Deus para mudar caráter. Porque o evangelho é para mudar caráter. Ele sai corrido da casa do pai, porque se fez passar pelo pai. Irmão, Jacó era um filho que ninguém queria ter. Pensa num filho ruim, era Jacó. Vestiu a roupa do irmão, foi lá no quarto do pai, enganou o pai, fez o pai tocar nele dizendo que era o irmão, e conversou com o pai como se fosse o irmão, e o pai já não enxergava mais. Jacó era muito ruim, péssimo filho, mas o objetivo era nobre. Deus olhou, falou: o que ele quer é nobre, mas a forma que ele está fazendo é errada. Vou dar uma experiência para ele. Quando ele pega do pai a oração e a bênção, a mãe chama e manda ele embora. Ele corre para não morrer na mão de Esaú. Vai dormir no deserto, deita no chão, usa uma pedra como travesseiro, e ali o Deus do seu avô e o Deus do seu pai se revelou para ele naquele deserto. Quando ele tem a visão do céu se abrindo, e a escada vindo, ligando o céu com a terra, e os anjos que vinham de baixo para cima, de baixo para cima, e a voz de Deus que disse: eu sou o Deus de teus pais, e a ti faço uma aliança, que essa terra te darei por promessa, e a palavra que fiz ao teu pai, faço a você agora. Ali Deus estabelece uma aliança com ele. Ele sai daquele deserto, vai para Padã, trabalhar de empregado para o tio Labão. Na casa do pai ele era príncipe, na casa do tio trabalhava pelo salário de comida. Se apaixona por uma prima, chama o tio e diz: quero casar com ela. E o tio diz: te dou em casamento, trabalha para mim 7 anos, e eu te dou ela. Só que o tio não sabia que Jacó era um cara determinado. Ele sabia, guarda essa chave, ele sabia o que queria e aonde queria chegar. Guarda isso. 7 anos, trabalho. Sim, senhor. Chegou no dia do casamento, a noiva entra, quando tira o véu, era outra filha, a mais velha. Ele disse: pai, trabalhei trabalhei pela caçula, não foi pela mais velha. O tio disse: aqui em casa, quem casa primeiro é a mais velha. Não, mas eu quero a caçula. Quer a caçula? Mais 7 anos de trabalho. Só que o tio não sabia, que ele sabia o que queria e aonde queria chegar. Ele era determinado. Mais 7 anos, tio, para casar com quem eu amo? Ok, eu trabalho para o senhor. Trabalho para o senhor. E trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher que ele amava. 14 anos depois, Jacó era mais rico do que o tio dele. Tinha mais gado do que o tio dele. A ponto de Deus chamar ele e dizer: sai,
vai embora, porque prosperastes mais do que teu tio. Ele chega na casa do tio para trabalhar a troco de comida, e ele sai da casa do tio casado com um filho e mais rico do que o tio, porque Deus havia feito uma aliança com ele lá em Betel. Eu vou repetir, ele sabia o que queria e aonde queria chegar. Quem sabe o que quer e aonde quer chegar, você não mede sacrifício, porque você é determinado. Eu sou o Deus de Abraão, fé, Isaque, obediência, e Jacó, perseverança. São as 3 chaves para se obter sucesso na vida. Vou falar uma frase aqui que eu falo muito para a juventude, que a gente vive num mundo, num momento, que só se estabelece quem tem competência. Só se estabelece quem tem competência. O apadrinhamento, a amizade, até pode abrir uma porta, mas o que vai sustentar uma porta aberta é a tua capacidade, é a tua competência de gerir e administrar aquilo que Deus está botando na tua mão, e isso não vem do céu. O que vem do céu é uma vitória, mas o que faz administrar a vitória não é divino, é busca de competência e capacidade. Abrir a porta para dar o casamento é Deus. Manter o casamento é o casal. Deus não se mete nisso. É os dois ali, se amando, se aturando, se perdoando, zangando, mas ali, os dois. Esse é o casal. E Deus, minha graça te basta. Vitória é com Ele. Se manter é com a gente. Pôr no trono é com Ele. Permanecer no trono é competência. É por isso que todas as vezes que Deus faz uma promessa, eu vou te dar, vou te botar, eu vou fazer, vou te exaltar, vou te promover, logo depois da promessa vem a luta. Porque a luta nada mais é do que a tua preparação para Deus te botar aonde Ele prometeu que você ficaria. Aleluia, aleluia. Você pode não entender por que Deus permite a adversidade. É simples, porque você está debaixo de promessa. E se está debaixo de promessa, a hora que Deus cumprir, tu vai ter competência para permanecer aonde Deus te botou. Por gentileza, igreja querida, levante as 2 mãos. Me permita lhe pedir isto, feche os seus olhos e glorifique a Jesus bem alto. Glorifique a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore, adore, adore. Me permita lhe pedir que glorifique a Deus mais alto, glorifica, 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 glorifica. Se eu te disser que Deus está descendo no templo, tu vai crer? Se eu te disser que os pés de Deus estão sobre o templo, você vai crer e acreditar? Aleluia! Se você crê que essa casa está sendo coberta pela nuvem da glória de Deus, você vai crer e acreditar? Aleluia! Se você é daqueles que crê junto comigo, não haja silêncio em voz, haja barulho. Barulho. Se Abraão dava glória no deserto, antes do Pentecoste, imagine eu e você,
que já temos o revestimento do Espírito Santo. Igreja Assembleia de Deus em Araruama, que está completando 87 anos de história, assim te diz o Senhor: eu renovarei as vossas forças e darei unção dobrada sobre a tua vida e a tua casa, assim te diz o Senhor. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Você que é batizado com o Espírito Santo, vai falando os idiomas que Deus está botando nos teus lábios. Você que tem manifestação de dons espirituais, deixe os dons se manifestarem sobre você. É fé, obediência e perseverança. Pastor, como é que o Senhor termina a mensagem? Eu termino a mensagem dizendo à igreja: vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo, assim te diz o Senhor. Aleluia! Mantenha a sua mão levantada, dando glória a Deus. Eu quero ouvir a galeria glorificando a Deus bem alto. Eu quero ouvir uma onda de adoração da galeria. Aleluia! 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 Diga comigo: rogo-te que me mostres a tua glória. Diga mais uma vez: rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluia! Então não espera, amigo, dá glória e recebe. Pegue nas mãos de quem está ao seu lado, dando glória a Deus. Vamos ver a glória junto. 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 Por favor, pastor. Vamos ver a glória junto. Pega firme na mão aí. Feche os olhos e vai dando glória. Quem tem mais glória passa para quem tem menos. Quem tem mais unção passa para quem tem menos. Aleluia. Aleluia. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Aleluia. 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 Pastora, deixa eu falar. No momento que ela estava aqui na frente, cantando, adorando a Deus, minha filha, você estava em pé aqui, Jesus estava fazendo uma cirurgia em você. Olha esse dedo aqui, tá vendo aqui? Jesus estava te operando aqui, ó. Aí eu vi quando 2 caroços saíam de dentro dela, aqui na frente. Deus diz assim: hoje era só caroço, amanhã ia ser tumor, e o tumor ia virar câncer. Eu limpo você hoje dessas 2 enfermidades. Vai lá e dá um abraço na tua ovelha. O abraço da pastora vai curar ela. Levanta a mão e glorifica a Deus bem alto. Aê, mas o glória está baixo, tem que ser mais alto. Ei, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Essa casa está cheia da glória de Deus. O Deus que desceu no monte está descendo aqui hoje. O Deus que desceu do monte está descendo aqui hoje. Aleluia, aleluia. Posso te pedir que levante as 2 mãos? Posso contar 1 para você dar glória? Posso contar 2 para você dar aleluia? Posso contar 3 para você falar em língua estranha? Então é 1, é 2 e é 3. Descarrega a adoração para Deus. Aleluia! Quase que o infarto leva ele. Quase que o infarto leva ele.
Na primeiro infarto quis te levar, está vindo a segunda para querer levar, mas Deus não vai deixar. Jesus está desentupindo tua coronária hoje. Aleluia. Glória a Deus. Ora por ele aí. Vamos ficar de pé, a igreja. Preciso devolver o microfone. Aleluia. Agora eu só quero falar com quem está na fresta. Fecha a mão assim, ó. Faz assim. Faz a fresta. Pastor, isso é meninice. Se você achar que é meninice, não seja menino. Eu digo que é fé. Quem acha que é meninice, então fica aí na tua religião aí. Olha na fresta. Olha na fresta. Fecha um olho e olha com o outro. Olha na fresta. Pela fé, irmão. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Olha na fresta. Aleluia. Diga, Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui. E nesta noite, no encerramento desta reunião, rogo-te que me mostres a Tua glória agora. É só abrir a boca e dar glória a Deus e enxergar. Aleluia.